Bem, pessoal, aqui eu vou começar a explicar para vocês como é que se dá a fase de processamento de dados do trabalho, certo? Então, olha só, vamos começar aqui. A parte prática, ela começou com a fase de planejamento, né, onde vocês tiveram que pegar as informações sobre o aparelho, certo? O método de levantamento, né, a finalidade do levantamento. Depois vocês fizeram o quê? Vocês fizeram um croquis da área, fomos lá materializar os pontos de apoio temáticos, certo? Definindo lá quais eram os pontos limites do terreno e também os que estavam internos, inclusive a árvore, né, que é um dos nossos pontos temáticos. E nós vamos fazer, né, o levantamento dessa poligonal de 4 lados, beleza? Com 4 pontos temáticos, né, sendo 3 internos e um externo a essa área. Então, olha só, eu não sei se vocês lembram, nós começamos a determinar, né, começamos a levantar essa área fazendo o levantamento do azimuth inicial verdadeiro. Então, essa fase, o que ela compreendeu, né? Nós fizemos o que? Nós pegamos o nosso teodolito, certo? E registramos o ângulo, né? O ângulo interno a ele, viramos para o norte, certo? Viramos para o norte registrado na bússola, no celular, certo? Aí esse ângulo que estava zerado no norte, né, da bússola, nós fizemos o que? Nós caminhamos com esse ângulo até o caminhamento de Vante, certo? Então, se formos nomear, né, o ponto de apoio do teodolito no primeiro ponto de apoio, então seria a estação 1. Então, com o teodolito na estação 1 virada para o norte magnético, viramos no ângulo horário em direção ao alinhamento de Vante, que no caso é a nossa estação 2. Beleza? Aí é o seguinte, eu falei para vocês que esse valor é o nosso azimuth magnético. Com o valor de declinação que eu tinha falado para vocês em sala, que era em torno de menos 22,5, essa declinação negativa denota que ela é ocidental. Então, basicamente, você tem que pegar o valor lido, que foi cerca de 80 graus, e diminuir do valor da declinação magnética para encontrar o azimuth inicial verdadeiro, que vocês lá na frente vão ver que é o azimuth inicial lido, certo? Na estação 1. Depois, vocês fizeram as medições dos ângulos horizontais entre os pontos de apoio, certo? E depois fizeram pelo método da repetição, teve algum dos aparelhos não apresentou o travamento da alidade do ângulo horizontal, então vocês tiveram que fazer pela medição do aparelho não orientado. E também tiveram que fazer a medição de distâncias entre os pontos de apoio, efetuando essas 3 repetições, fazendo as leituras estadimétricas, anotando os ângulos zenitais, assim encontrando o valor de distância reduzida e de diferença de nível entre os pontos de apoio. E eu também pedi para que vocês fizessem a determinação dos ângulos horizontais, que partiam do alinhamento de Ré e iam até o ponto temático, né, de todos eles. Então vocês tinham que escolher um ponto de apoio, que seria a base do levantamento do ponto temático. Então, a partir do alinhamento de Ré com a estação em determinado ponto de apoio, vocês andavam no ângulo horário, uma distância angular até o ponto temático. Faziam pelo método da repetição ou pelo método do aparelho não orientado 3 vezes para encontrar esse valor dos ângulos horizontais dos pontos temáticos, e também tinham que fazer a determinação de DR e DN a partir desse ponto de apoio no qual vocês estavam irradiando os pontos temáticos. Então, esse método para os pontos de apoio se chama poligonação, e os métodos no qual a partir de um ponto de apoio você referencia um ponto temático se chama irradiação. Beleza? Então, vamos lá. Em um primeiro momento, vocês poderiam ter preenchido essa tabela dos ângulos internos. Então, a partir da estação 0, nós vamos ter a Ré de 0, que é o ponto 4 para vocês, né? E que eu vou explicar para vocês aqui um exemplo na qual eu tenho só 3 pontos de apoio. Então, aqui a sua Ré poderia ser 4 e avante seria 1.
Aliás, 4 não, no caso 3 e 1, já que eu estou começando com a estação em 0. Aqui 1 poderia ser a Ré em 0 e avante em 2. Aqui a Ré em 1 e aqui avante em 3 e por aí vai. Os ângulos horizontais seriam colocados aqui e o azimuth inicial. Eu mostrei aqui 3 linhas, mas só que o azimuth inicial é o azimuth inicial lido, que seria o azimuth verdadeiro na primeira estação. Então ele só seria marcado aqui. E é o seguinte, a partir de agora eu vou começar a explicar para vocês como é que se dá a completar essa tabela, mas de acordo com o levantamento que eu tenho de exemplo e que inclusive eu mandei para vocês no material didático. Que é o seguinte, o cara, quando ele fez o levantamento, ele tem uma área triangular com 3 estações, em que ele numerou de 0 a 2. E a partir daí ele vai preenchendo esses valores de ângulo horizontal e azimuth inicial. E eu vou mostrar para vocês como é que ele faz isso. Então, olha só. Num determinado levantamento que ele está fazendo, vocês podem ver aqui, ó, na estação 0, a minha Ré é a estação 2 e a avante é 1. Na estação 1, a Ré é 0, avante é 2. E na estação 2, Ré é 1 e avante é 0. Esses aqui são os ângulos horizontais no sentido horário que foram medidos internamente a essa área. E eu vou mostrar para vocês que eu tenho, digamos assim, uma certeza de que esses ângulos horizontais são horários e internos, porque a numeração das estações se deu no sentido anti-horário. Então, olha só, 60 graus, 30 minutos, 35 segundos para a estação 0, de Ré a 2, de Ré 2 avante 1, 85, 20, 15 na estação 1, de Ré 0 avante 2 e 34, 12, 20 na estação 2, de Ré 1 para avante 0. E aqui, ó, nós temos o nosso azimuth inicial lido na estação 0 aqui para ele, que foi o azimuth verdadeiro que ele encontrou naquele local, certo? Então, olha só, a área seria uma área muito parecida com essa aqui, ó. Olha só, nós temos o nosso norte verdadeiro colocado aqui. Então, aqui ele já fez a compensação da declinação magnética. Então, olha só, ele está com o aparelho em 0, e saindo do norte, verdadeiro, ele percorreu um ângulo de 235 graus até o alinhamento de Vante, que é o alinhamento entre 0 e 1. Beleza? Então foi registrado aqui 235 graus e 30 minutos. O ângulo interno, o horário, medido aqui, ó, partiu desse alinhamento de 0,2 e foi para 0,1. E foi de 60, 30, 35, certo? Porque, olha só, se vocês forem notar, a numeração dos pontos de apoio se dá crescente no sentido anti-horário, certo? Então, 60, 30, 35, que é o ângulo interno. Depois, 85, 20, 15, que é esse ângulo aqui. E 34, 12, 20, que é esse ângulo entre esses alinhamentos. Beleza? Então, vamos voltar lá só para vocês conferirem que no levantamento dele, na estação 0 é 60, 30, 35, na estação 1, 85, 20, 15 e na estação 2, 34, 12, 20 com o azimuth inicial de 235 graus e 30 minutos. Beleza? Então, até agora ele fez o registro dos ângulos internos, né, entre as estações de apoio. Olha só, aqui ele tem a determinação, né, digamos assim, do sentido crescente das estacas, quem é ré e quem é avante. Aqui ele tem novamente os ângulos horizontais e esses valores aqui, ó, foram os valores das leituras estadimétricas realizadas por ele. Então, olha só, fio superior 1,385, fio médio intermediário, fio inferior 1 metro, certo? Então, aqui seria, digamos assim, seria só uma repetição, certo? De leitura, eu pedi para que vocês fizessem 3. Então, vocês vão ter que fazer as 3 leituras, né? Vocês vão ter que fazer as 3 leituras e fazer a média para encontrar uma distância reduzida média e uma diferença de nível média. Aqui, ó, foi registrado um ângulo zenital para uma medição só e a altura do instrumento, certo? Vocês vão ter que
calcular 3 vezes cada distância reduzida e cada diferença de nível e depois encontrar um valor médio para poder diminuir, digamos assim, o valor do erro no final das contas, certo? Então aqui é como se ele tivesse feito uma repetição só, onde ele tem esses dados, certo? Bem, através dessas fórmulas, né, de m vezes g seno ao quadrado do zenital e da diferença de nível, ele já pode fazer o quê? Ele já pode completar aquela tabela anterior, né, de distância reduzida e diferença de nível. A partir de agora, pessoal, o que ele começa a fazer aqui? Ele tem aqui, ó, as estações, quem é ré, quem é avante, e os ângulos horizontais. Ele vai, a partir de agora, determinar os azimutes nas outras estações de apoio, certo? Por quê que ele vai fazer isso? Nós tínhamos que ter feito isso no campo, se caso escolhêssemos em todas as estações de apoio, determinar o azimute magnético e depois tirar o valor de declinação. Mas só que existe uma iteração matemática que nos ajuda a encontrar o valor do azimute com o menor erro possível. Que é assim, ó, o azimute calculado em uma determinada estação, ele é igual ao azimute anterior mais o ângulo horário medido naquela estação. Então, olha só, o primeiro azimute que nós vamos calcular é o azimute da estação 1. Por quê? O azimute da estação 0, ele está aqui, ó, azimute inicial. Só que se eu for calcular esse azimute aqui, ó, eu não vou ter azimute anterior. Eu só consigo ter azimute anterior quando eu começo aqui na estação 1. Beleza? Então, olha só, se eu pego o valor do azimute anterior, que é de 235,30 graus, se eu somo com o valor de 85 graus, que é o ângulo horário medido naquela estação, eu vou ter um valor lá de, sei lá, 300 e tanto. Esses 300 e tanto, ele está entre 180 e 540. Então, logo eu preciso subtrair 180 graus dele. Aí ele vai virar 140, 50, 15. Ótimo. Para calcular o valor do azimute na estação 2, eu faço a mesma coisa. Enfim, eu tenho o azimute anterior calculado na estação 1, somo com o ângulo horário naquela estação, então eu vou ter um valor aqui de 174, certo? Então, esse valor, ele possivelmente, 175 graus, ele é menor do que 180, então eu preciso o quê? Se ele é menor que 180, eu preciso somar 180 graus. Então, ele foi para 355,235. E a partir de agora é que eu vou começar o quê? A calcular o azimute na primeira estação. Porque, olha só, eu preciso do azimute anterior. Então, para a primeira estação, meu azimute anterior é o azimute da última. Então, 355,235 mais o ângulo horizontal horário medido na estação 0 vai me dar um valor, né, de, sei lá, uns 400 e tantos. Né? E esses 400 e tantos é menor do que 540 ainda e está entre 180 e 540. Então, subtrai os 180 graus, logo ele vira 235,3310. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, então, olha só, vocês conseguem perceber que o valor aqui do azimute calculado final, ele é de 235,3310. E olha só, antes de começarmos a verificar sobre o erro de fechamento angular, eu quero que vocês deem uma olhada na figura que representa a área. Bem, se voltarmos aqui, nós vamos ter o azimute inicial de 235,30. Agora, imaginem vocês o seguinte. Nós temos aqui, se imaginássemos, né, um norte sendo virado para cima, né, na mesma direção que está apontado aqui o nosso norte representado. Se imaginássemos um ângulo que fosse percorrer esse caminho aqui, ó, então, qual seria o ângulo que sai do alinhamento norte e que vai até a direção de Vante? Seria o nosso azimute calculado na estação 1, que seria em torno de 140 graus. Então, ele já está preenchido aqui, ó, 140, 50, 15. Beleza? E se tivéssemos que fazer isso também em relação a 2, desenhamos uma linha aqui apontada na mesma direção que o norte, certo? E qual seria o ângulo que sairia do alinhamento norte, percorreria uma distância angular no sentido horário
e partiria até o alinhamento de Vant. Perceberam que quase completou 360 graus? Olha só, quase completa 360 graus. Então, para aqui. Então, seria um ângulo da ordem de 355, 2, 35, certo? Extrapolado aqui, certo? Mas já dá uma boa noção do que a gente pode encontrar nessa situação, certo? Do que é a gente encontrar esse azimuth calculado. Então, pessoal, vamos lá. Vocês conseguem perceber que o azimuth calculado e o azimuth inicial, vocês percebem que eles são números muito próximos. Na verdade, o que acontece aqui? Se o levantamento fosse feito de maneira perfeita, esses dois valores deveriam ser os mesmos. Ou seja, o azimuth calculado deveria ser igualzinho ao azimuth inicial estimado aí por vocês, né? Quando a gente determinou lá a direção do norte verdadeiro. Mas só que é o seguinte, na maioria das vezes esses valores não batem. Por quê? Por que eles não batem? Justamente por medições erradas aqui, ó, nos ângulos horizontais internos. No entanto, que a gente tem duas maneiras de atestar esse erro, né? A primeira maneira é o seguinte, é fazer a diferença do azimuth final calculado, né, ou azimuth calculado na primeira estação, menos o azimuth inicial. A gente vai ter essa diferença que aqui está denotada por 3 minutos e 10 segundos. Mas como se trata também de um quadrilátero, ou quadrilátero não, desculpa, um triângulo, como se trata de uma área triangular, nós poderíamos fazer o quê? Nós poderíamos atestar a soma desses valores aqui, ó, internos, dos ângulos internos do triângulo, e comparar com quem? Com a soma dos ângulos internos de um triângulo que é 180 graus. Certo? Vocês veriam que a soma aqui seria 180 graus, 3 minutos e 10 segundos. Certo? Então, olha só. Aqui ele começa a proceder esse cálculo, esse estudo, né? Então, o erro angular de fechamento é o azimuth final calculado menos o azimuth inicial lido quando você está tratando aqui dos azimuths calculados e do azimuth inicial. Caso você queira atestar esse mesmo erro angular através dos ângulos horizontais no sentido horário internos que você mediu, se estamos tratando de um triângulo, basta o quê? Basta usarmos essa fórmula aqui, ó, 180 graus vezes n, que é o número de lados, menos 2, certo? Se caso a gente tivesse que fazer a numeração dos pontos de apoio crescendo no sentido horário, fatalmente estaríamos mexendo com os ângulos externos. Então a gente também pode atestar o erro angular de fechamento através dessa fórmula aqui de baixo. Mas só que no nosso trabalho eu priorizei que a gente trabalhasse com a soma dos ângulos internos, certo? Então, basicamente, esse é o nosso valor de erro de angular de fechamento no caso dessa poligonal triangular aqui que eu estou exemplificando para vocês, beleza? Então, olha só, nós estamos diante de um imbróglio para resolver. Ou seja, a gente tem uma poligonal que tem um erro angular e a gente precisa fazer alguma coisa para poder consertar esse erro angular. Então, olha só, pessoal, existe uma maneira de corrigir esse erro angular distribuindo acumuladamente frações desse erro nos pontos de apoio. Então, nós vamos ver isso agora, ó. É o seguinte, está aqui a mesma tabela do slide passado, e é o seguinte, eu extraí da norma, me desculpa, que a tolerância de erro angular de fechamento, ela é 1A mais B que multiplica a raiz de N. Ou seja, olha só, se estamos lidando com uma poligonal triangular, N seria o número de lados, então aqui o N é igual a 3. O valor de A na norma 13.133 NBR, que trata sobre levantamentos topográficos, o valor para a classe de poligonal que a gente está mexendo no nosso trabalho também, que é a 5P, ou seja, só para fins didáticos, com levantamentos amarrando toda a poligonal em um ponto, que o nosso primeiro ponto, a estação 1 no caso, é só ela que nos dá o azimuth inicial e a gente consegue fazer a amarração dos outros pontos através daquela interação anterior. Então a nossa classe é a 5P e o valor de B, no caso aqui, é 180 segundos ou 3 minutos. O valor de A para essa poligonal é nulo, certo? Então olha só,
o valor de A é 0 e o valor de B é 180 segundos ou 3 minutos. Então, olha só, a gente faz o cálculo da tolerância aqui, ó, de 3 minutos vezes 3 elevado a meio, certo? Que no caso aqui deu 5,19 minutos. Então, olha só, o que isso significa, né? Que por norma, por se tratar de uma poligonal para fins didáticos, com levantamento utilizando estadimetria e amarrando a poligonal por um ponto só, a gente consegue ter uma tolerância estabelecida por norma de um erro angular de fechamento de 5,2 minutos. Ou seja, se tiver algum erro maior que isso, a gente vai ter que refazer todo o levantamento, certo? Porque o levantamento saiu muito errado, beleza? Então, olha só, se o nosso erro foi de 3 minutos e 10 segundos, esses 3 minutos e 10 segundos acaba sendo menor do que os 5,19. Então, isso significa que a gente pode proceder à correção. E olha só como é que essa correção é feita. Ele pega o valor do erro angular, multiplica por menos 1, então fica menos 3 minutos e 10 segundos, e divide pelo número de lados. Então, ó, a correção do erro angular ela é menos 3 minutos e 10 segundos, ou seja, menos o erro angular, dividido pelo número de lados, né? Então aqui, ó, a correção de erro angular é menos 1 minuto e 3,33 segundos. Olha só o que nós vamos arrumar. Nós vamos arrumar o seguinte. Nós vamos montar uma tabela aqui, ó, chamada azimuth corrigido, certo? E nós vamos começar a corrigir os nossos azimuths. Só que o primeiro azimuth a ser corrigido é o da estação 1, porque ele foi o primeiro a ser determinado. Então, se o primeiro azimuth calculado foi o do segundo ponto, já que eu só tenho o azimuth anterior na primeira estação, então eu vou começar a corrigir o azimuth na segunda estação. Sabe como é que vai ser essa correção? Vai ser o seguinte. A correção vai ser o seguinte: azimuth calculado mais J vezes a correção de erro angular. E sabe o que é esse J? J é o valor referente ao número de lados. Ou seja, se esse é o primeiro lado que eu estou corrigindo, J é igual a 1 aqui. Então, esse valor acaba sendo o azimuth calculado mais J, ou seja, J aqui é igual a 1, vezes a correção do erro angular, que é menos 1 minuto e 3,33 segundos. Então, aqui tem azimuth calculado menos 1 vez 1 minuto e 33 segundos. Logo, aqui vai ser o quê? 355,0235 menos 2 vezes a correção de erro angular. E basicamente esse aqui vai ser o quê? 235,3310 menos 3 vezes a correção de erro angular. Percebam que quando eu faço isso, eu estou igualando o azimuth corrigido aqui na primeira estação com o azimuth inicial aqui. Beleza? Esse é o intuito. É o intuito de eu amarrar essa primeira estação aqui e igualar o azimuth inicial lido ao azimuth corrigido. Né? E no caso é o inverso, né? Igualar o azimuth corrigido ao inicial lido. Então, olha só, mais uma vez explicando para vocês. Aqui é azimuth calculado mais 1 vez correção do erro angular. Aqui é azimuth calculado mais 2 vezes o erro angular. E aqui, no caso, azimuth calculado mais 3 vezes o erro angular. Percebam que se essa poligonal tivesse 10 lados, a gente teria lá embaixo o azimuth calculado mais 9 vezes a correção de erro angular. E aqui em cima a gente teria o azimuth calculado mais 10 vezes a correção de erro angular, certo? No caso aqui, como a gente só tem 3 lados, então eu só faço 3 contas. Beleza? Bem, pessoal, olha só. Aqui, nessas 3 primeiras linhas, eu tenho os valores que eu coletei das estações de apoio no levantamento que ele fez, né? E é o seguinte, aqui agora é o processo de irradiação, onde eu tenho anotado a estação na qual eu irradiei o ponto, o alinhamento de ré e o nome que ele deu ao ponto temático. Ou seja, então, aqui eu determinei o ângulo horizontal
em G1, certo? Partindo do alinhamento de Ré, que é entre 0 e 2, e indo até G1 no ângulo horário, 25, 46, 35. E basicamente ele só colocou aqui uma medição do valor das leituras estadimétricas, mas só que no caso do trabalho de vocês tiveram que fazer 3 para poder minimizar esse erro. Basicamente 3 também zenitais e também determinar aqui a altura do instrumento. Tudo isso para mim também fornecer os valores de DR e DN, certo? Mas olha só, vamos voltar aqui para os ângulos horizontais para vocês entenderem direitinho o que eu estou falando. Olha só, partindo da estação 0, tomando como o alinhamento de Ré 0,2 e indo até avante 0G1, é como se fosse esse ângulo de 25 graus 46, 35 aqui, ó. Percebam? Olha só, eu tenho aqui de 0 a 2, partindo daqui no ângulo horário, eu andei o quê? 25, 46, 35 até G1. Beleza? Da mesma maneira, de 0 até G2, 48 e 50, 45 seria qual ângulo? Esse aqui, ó. Saindo de 0 a 2, saindo de 0 a 2 e indo até quem? No ângulo horário até chegar em G2, certo? E assim sucessivamente. Os outros pontos G3 e G4, eles foram o quê? Eles foram irradiados através da estação 2, lá embaixo. E eles tomaram como o alinhamento de Ré o alinhamento 2, 1, certo? Então, olha só, vamos ver esse ângulo aqui de 11, 10, 45. Qual seria esse ângulo de 11, 10, 45? Seria esse aqui, ó. Saindo de 2. Saindo de 2 e indo até 1, um ângulo horário que vai até quem? G3. 11, 10, 45. E, fatalmente aqui, o G4, tomando como ponto de radiação 2, saindo de 1 e indo até G4, 28, 0, 15. Então, olha só, saindo desse alinhamento e chegando no ângulo horário até G4, 28, 0, 15. Beleza? Então, basicamente, se constrói aqui essa planilha um pouco mais rica, né? Já que aqui a gente está colocando também os pontos temáticos, né? Nesse conjunto de dados, certo? Mas aí é o seguinte, pessoal. Aqui tem uma informação importantíssima. Ela diz o seguinte: a irradiação de pontos temáticos, elas não necessitam de correção do erro angular, porque eles não seguem nenhuma regra de fechamento. Ou seja, os pontos temáticos, eles não precisam seguir uma determinada regra que a soma dos ângulos é igual a um determinado ângulo, certo? Então, nesses pontos temáticos, a gente não executa a correção de erro angular. Bem, pessoal, agora nós vamos fazer a transformação dos dados que a gente tem de distância reduzida e dos azimutes em coordenadas cartesianas para podermos completar o nosso levantamento planimétrico, certo? Então, olha só. O passo agora é o processamento dos dados na transformação em coordenadas cartesianas parciais, né? Então, olha só. Aqui, ó, nós temos uma direção de norte, né? Que no caso aqui está norte magnético, mas também pode ser norte verdadeiro. Então, o norte verdadeiro está aqui na vertical. E é o seguinte, se o azimute é o ângulo horário que sai do alinhamento do norte e vai até a nossa direção de interesse, então o azimute acaba sendo essa diferença angular aqui. E olha só, acaba que quando a gente assume que a distância reduzida entre 1 e 2 é a hipotenusa desse triângulo retângulo, em que no cateto adjacente ao azimute nós temos o nosso ΔY e no cateto oposto ao nosso azimute a gente tem o ΔX, a gente pode assumir o quê? Que ΔX é igual ao quê? A hipotenusa vezes o seno do azimute, né? Porque como ele é cateto oposto, então ΔX é igual a distância reduzida entre 1 e 2 vezes o seno do azimute entre 1 e 2, né? Saindo do norte. E logo, o que? O ΔY ele acaba sendo o quê? A distância reduzida entre 1 e 2 vezes o cosseno do azimute entre 1 e 2.
E olha só, o ΔZ acaba sendo o quê? A diferença de nível entre 1 e 2, certo? Então, basicamente, o que precisamos fazer? Nós precisamos pegar entre as estações de apoio e determinar as coordenadas ΔX, distância, que é na verdade a distância reduzida vezes o seno do azimuth, ΔY, distância reduzida vezes cosseno do azimuth, e o ΔZ, que na verdade é a diferença de nível entre as estações de apoio, certo? E no caso é o seguinte, se quisermos fazer a representação em coordenadas dos pontos temáticos, a gente sempre tem como, a gente precisa, aliás, tomar a origem dos eixos x e y sempre o ponto de apoio no qual nós fizemos a irradiação, certo? Porque é como se a gente tivesse aqui, digamos assim, digamos que o 2 seja um ponto temático, certo? E irradiamos ele da estação 1. Então, basicamente vocês conseguem ver que esse aqui é o alinhamento entre 1 e o ponto temático, e aqui fica denotado o azimuth naquela direção. Então, basicamente, se tomarmos o ponto de apoio como a origem dos eixos, nós conseguiremos fazer a representação em coordenadas parciais de um ponto temático, certo? Então, olha só. Para as estações de apoio, eu preciso delas, preciso da estação de Vante, preciso dos azimuths corrigidos, listados aqui, e preciso das distâncias reduzidas entre essas estações de apoio. Então, olha só, esse valor ΔX, na verdade é um Azinho aqui, mas entendam como delta, tá? Tanto aqui quanto aqui. Então, olha só, o ΔX calculado, né? Ele é o quê? Distância reduzida entre 0 e 1, que é 38,49,718, que multiplica quem? Seno do azimuth, né, entre 0 e 1, que no caso aqui 235,30, deu menos 31,7265. E o ΔY calculado para a primeira estação é quem? É a distância reduzida entre 0 e 1 vezes quem? Vezes o cosseno do azimuth corrigido, que foi para menos 21,85. Certo? E por aí vai. Para as outras é a mesma coisa. O cálculo desse valor de ΔX calculado para a estação 1, eu pego a distância reduzida vezes o seno do azimuth corrigido. E aqui, distância reduzida vezes o cosseno do azimuth corrigido para o ΔY calculado. E olha só, pessoal, para os pontos de apoio, eu utilizo aqui só a coluna dos azimuths, o quê? Azimuths calculados. Lembra que eu falei com vocês agora há pouco que os azimuths eles não seguem nenhuma regra de fechamento? Então a gente utiliza só o azimuth calculado. Então como é que eu consigo o ΔX calculado para esse ponto temático? Distância reduzida entre o ponto de amarração 0 e o temático e multiplicando pelo seno do azimuth calculado. Chegou a esse valor. Aqui, dr vezes o cosseno do azimuth calculado. E eu consigo preencher essas duas colunas facilmente, certo? Então vocês aí vão ter que preencher dos 3 pontos temáticos mais a da árvore, certo? Lembrando aí que vocês tiveram que registrar os pontos de apoio no qual vocês irradiaram esses pontos temáticos, beleza? Então olha só, percebam que a gente está começando a transformar as nossas coordenadas de distância reduzida, que são distâncias inclinadas em um plano, e o valor do ângulo em coordenadas o quê? ΔX e ΔY. Ou seja, nossa função agora é fazer a transformação das coordenadas polares em coordenadas cartesianas. E como é que se dá essa transformação? Exatamente dessa relação, certo? Aqui eu tenho um módulo e um ângulo me registrando aqui o ponto 2. Agora o que eu estou fazendo? Eu estou registrando ele através de um ΔY e de um ΔX. Beleza? Como falado aqui embaixo, certo? Bem, aí é o seguinte. Se a gente tivesse que somar todos os ΔX dos pontos de apoio, certo? Se a gente tivesse que somar todos os ΔX dos pontos de apoio e somar todos os ΔY, então olha só, se a gente tivesse que tomar todos os ΔX e todos os ΔY, deveria ser zero. Por que deveria ser zero? Olha só, a gente soma menos 31
mais 37 menos 5 e pouco. Tá vendo? Isso aqui dá quase zero, ou seja, é como se a gente estivesse andando menos 31 no sentido x, andando mais 37 no sentido x e andando menos 5, quase menos 6 no sentido x de novo. E ΔY é a mesma coisa. Olha só, eu andei menos 21 em y, depois menos 45 e depois eu subi 67. Então, o que isso significa, né? Na prática? É o seguinte. O que significa isso na prática? Olha só. O que significa? Olha só. O meu ΔX seria uma linha que partiria daqui. Seria uma linha que partiria desse ponto e viria para cá numa distância que seria aproximadamente essa aqui, ó. Então, aqui em cima seria o meu valor de quê? Meu valor de ΔX. Vou usar o A aqui porque fica difícil encontrar o delta aqui agora. Então, aqui seria o ΔX e aqui seria quem? O meu ΔY. Vocês conseguiram entender? Assim que, quando eu venho representar o meu ΔX de 1 a 2, certo? Quando eu venho representar meu ΔX de 1 a 2 e meu ΔY de 1 a 2, o que eu preciso fazer? Olha só. Eu tive que andar, certo? Então, olha só, colocando aqui o meu ΔY de 1 a 2 e o meu ΔX de 1 a 2, certo? Olha só, o meu ΔX de 1 a 2. Ao ponto de que, se agora eu tenho que representar o meu ΔX de 2 a 0, certo? O que tem que acontecer aqui? Ele tem que praticamente fechar, né? No caso, como essa figura ela foi baseada nas informações da planilha, e eu aproveito para dizer para vocês que esses dados não são de todos verdadeiros, porque eu estou fazendo eles só para poder exemplificar para vocês que aqueles dados da planilha eles não fecham, eles estão com erro angular, mas aqui eu fiz fechar para que ficasse mais fácil para vocês entenderem. Olha só, o ΔX de 0 a 1 é esse aqui, ó. Foi o que eu andei e seria o relativo a esse menos 31,7265. Então andou menos 31,7265. Ao ponto de que o meu ΔX de 1 a 2, aqui ó, no caso é esse valor positivão aqui que vai até na frente. Ou seja, esse valor positivão que vai lá na frente é de 37. E que depois ele precisa voltar o quê? Ele precisa voltar o 5. Então voltou aqui o 5. Beleza? No sentido negativo, passou daqui para cá. E vamos analisar como é que varia o ΔY. Olha só, o ΔY de 0 a 1 é menos 21, então eu desço ele para baixo aqui, num pleonasmo bacana, deixo ele aqui, ó, desço, na verdade, de 0 a 1 menos 21. Depois, de 1 para 2, eu desço ele novamente o quê? Menos 45. E depois, de 2 para 0, o que eu faço? Eu subo ele para 67. Então, se o levantamento fosse perfeito, a soma tanto dos ΔX aqui quanto a soma dos ΔY seria 0, mas só que ela não é 0, certo? Essa soma não é 0. E o que seria o ΔX de um ponto temático e o ΔY de um ponto temático? Olha só, como ele irradiou G1 através de 0, o ΔX para G1 seria esse aqui, ó. Seria esse cara que sai daqui do 0 e vai até G1. No caso aqui, a figura ela tá um pouco rotacionada. Esse, na verdade, não é o sentido de rotação que ela deveria seguir, mas enfim, esse ponto ele deveria estar um pouco aqui na frente e esse valor seria o menos 5, certo? E depois, o ΔY seria o menos 14, porque em relação a 0 ele desce um valor de menos 14, certo? E por aí vai.
O G2 também, mas ele vai lá em menos 17, ou seja, ele vai mais lá na frente, menos 17 em X, e depois vai menos 17 em Y, certo? Vai um pouco mais para baixo em relação ao G1. Bem, pessoal, então eu estou mostrando aqui para vocês como é que se faz essa tabela em que a gente encontra os incrementos ΔX e ΔY nas direções x e y, para poder fazer a transformação das coordenadas polares, né, que envolviam azimuts e distâncias reduzidas, em coordenadas cartesianas. Mas só que é o seguinte, vocês viram que se a gente fizer a soma dos ΔX calculado e ΔY calculado aqui, elas fatalmente não vão dar zero, porque o levantamento tem erro também em que? Na determinação das distâncias reduzidas. Vocês viram que na estadiometria, se vocês erram um valor na escala de 1 milímetro na régua, esse erro é de 10 centímetros em distância reduzida. Então, fatalmente, essas distâncias elas vão ter um erro ali embutido, certo? Então, a gente vai tratar de fazer a correção do erro linear de fechamento através dos dados que a gente tem de ΔX e ΔY, beleza? Olha só como é que a gente faz isso. A gente pega e soma todos eles. Então, no caso, no exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, o erro linear em x é a soma de todos os valores de ΔX. Então, deu um valor de menos 0,427, ou seja, 42,7 centímetros aqui. E o erro linear em y é igual a menos 0,178, ou seja, 17,8 centímetros negativo. O erro linear, que é determinado aqui por essa letra L, ele vai ser o quê? Ele vai ser fatalmente o resultado assumindo que o erro linear em x é um cateto e o erro linear em y é o outro cateto. E o erro linear é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, basicamente, se eu elevar Lx ao quadrado, somar com Ly ao quadrado, e depois fizer a raiz dessa soma, eu vou obter o valor do erro linear, né, geral, o erro linear total. Então, o erro linear total aqui é de 0,463 metros ou 46,3 centímetros. Beleza? Bem, pessoal, agora nós vamos analisar a tolerância desse erro linear. Olha só, essa tolerância a gente retira novamente da NBR 13183, que fala sobre os levantamentos topográficos, e a gente consegue tirar outros coeficientes que a gente consegue lá da norma. Então, olha só, a fórmula ela é dada por um coeficiente que multiplica o comprimento da nossa poligonal em quilômetros elevado a meio. Então, olha só, eu até separei ela aqui para a gente dar uma olhada. E é o seguinte, ó, se vocês conseguirem ler, as tolerâncias, né? O estabelecimento de tolerâncias. Então, aqui, ó, a nossa tolerância de erro linear, após a compensação angular, ela é dada ela tem que ser menor ou igual a C mais D raiz de L em quilômetros. Só que é o seguinte, para poligonais do tipo 1, que é a nossa, o valor de A e C são nulos. Então, C, no nosso caso aqui, na tolerância de erro linear de fechamento, a gente tem o C igual a zero. E o D a gente retira de uma tabela que está colocada aqui, ó, em que para a nossa classe 5P, que é as poligonais medidas com estadiometria e tudo mais, a gente tem o valor de D igual a 2,2. Então, esse é o valor de D que vem aqui na fórmula da tolerância de erro linear de fechamento. Então, esse aqui é o valor de 2,2 metros vezes o comprimento em quilômetros da nossa poligonal. Então, olha só, no nosso exemplo aqui, separado por ele, esse L, no caso, é a soma de todas as distâncias reduzidas do ponto de apoio. E 2,2 é o valor de D na fórmula lá da norma NBR 13133. Então, esse valor elevado a meio, mesma coisa que raiz dele em quilômetros. Então, o erro linear de fechamento é de 89 centímetros. E, bem, o nosso erro ficou praticamente aí na metade desse valor, né? Então, isso significa que eu posso continuar com os acertos desse erro linear de fechamento, já que minha tolerância foi bem maior do que o erro linear encontrado. Beleza? Então, olha só, pessoal.
Basicamente aqui, ó, um slide explicando como é que se dá esse erro linear, né? Que é acaba sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo, assumindo que um cateto é x e o outro é y, certo? E que esse é y e esse é x e é o y são as somas dos Δx naquelas situações que eu expliquei para vocês anteriormente, beleza? Aí é o seguinte, como é que a gente faz a correção, como é que a gente faz a correção do erro linear de fechamento? Olha só, existe um fator que a gente chama de coeficiente x que está aqui no meio. Esse coeficiente x é o valor inverso do erro linear em x, ou seja, é menos o erro linear em x dividido por quem? Pelo perímetro da nossa área, certo? A soma de todas as distâncias reduzidas entre os pontos de apoio. E a correção dos incrementos em x, ela fica estabelecida como o coeficiente menos Lx sobre L, que multiplica quem? A distância reduzida naquela direção, certo? Então, basicamente, a minha correção mais o valor do ΔX calculado vai ser o quê? Vai ser o ΔX compensado ou corrigido, certo? Os incrementos corrigidos vão ser os ΔX calculado mais a correção de ΔX, ou seja, o coeficiente vezes a distância reduzida naquela direção. Assim como eu estabeleci a compensação dos incrementos ou a correção desses incrementos em x, eu faço da mesma forma em y, só que eu tenho que fazer o quê? Para eu assumir o meu coeficiente y, eu tenho que fazer menos o erro linear em y sobre quem? Sobre a soma dos pontos de apoio, que me dá o perímetro da minha área, a soma das distâncias reduzidas dos pontos de apoio. Então, eu tenho aqui o meu coeficiente y e eu tenho que multiplicar por quem? Pela distância reduzida para obter quem? A correção aqui de incrementos em y. Então, basicamente, o meu ΔY compensado vai ser o quê? ΔY calculado mais essa correção de ΔY, certo? Então, eu vou ter que fazer o quê? Fazer novamente mais duas colunas para correção dos ΔX e para correção dos ΔY. Percebam o seguinte, que ele compilou os dados todos aqui em cima. Ó. O meu erro linear em x é menos 0,427 e o erro linear em y é menos 0,178. Logo, meu erro linear está aqui, a tolerância está estabelecida, então eu posso proceder com a minha correção dos incrementos. E olha só, ele já calcula o coeficiente. Perceba que esse coeficiente é o valor do erro linear em x, com o sinal inverso, então esse menos com menos dá mais, e isso dividido pelo perímetro, ou seja, ele somou todas as distâncias reduzidas aqui e encontrou o perímetro, né? Somando as distâncias reduzidas entre os pontos de apoio. Obteve esse coeficiente, que é um adimensional, certo? Porque o perímetro é dado em metros e o erro linear também é dado em metros. Então, basicamente, eu tenho um coeficiente x adimensional. Também eu tenho um coeficiente em y adimensional, certo? E o sinal dele fica positivo por quê? Por causa do menos com menos que vira mais aqui. Aí se eu pegar o ΔX calculado e somar, né, com o coeficiente vezes a distância reduzida naquela direção, eu vou obter o ΔX corrigido, certo? E basicamente fazendo a mesma coisa com ΔY. Então aqui a gente realiza o que aqui? A gente realiza a correção dos incrementos, ou seja, a gente distribui frações de excedente ou de falta das distâncias reduzidas em cada alinhamento, certo? É isso que a gente faz aqui, beleza? Então olha só, depois que a gente determinou o erro, né, linear e o corrigiu através da determinação do coeficiente e tudo mais, e a gente consegue aqui os ΔX corrigido e ΔY corrigido, a gente pode fazer o que? A gente pode determinar agora as coordenadas cartesianas totais. A gente consegue determinar as coordenadas cartesianas totais. Olha só, a gente tem aqui estação, vante, ΔX, ΔY, ΔX corrigido e ΔY corrigido. Olha só, se a gente quiser estipular um par ordenado qualquer para
o ponto zero, ou seja, a estação 0, a estação 1 ela vai estar distante quanto da estação 0? Olha só, na linha da estação 0 eu tenho esse par ordenado aqui, estipulado como 200, 200. Então é como se eu estivesse começando a desenhar minha figura do par ordenado x igual a 200 e y igual a 200. Para eu encontrar as coordenadas da estação 1, menos 168, 36, 37, 3 e menos 178, 2, 3, 7, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a coordenada do ponto 0 e fazer o quê? E pegar o ΔX corrigido nessa estação. Por quê? Porque o ΔX corrigido nessa estação vai de 0 até 1. Então, para encontrar o x aqui, a coordenada x total em 1, eu preciso pegar o 200 e diminuir 31 em tanto, que foi para 168. Basicamente, para y a mesma coisa. Eu pego 200, diminuo menos 21 em 7, encontro 178. Certo? Agora, para poder encontrar as coordenadas de 2, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar as coordenadas de 1 e fazer o quê? Somar aqui, valor de 37. Aí foi para 205. E peguei aqui o valor da coordenada em y de 1 e somei os menos 45, que deu 132. Beleza? Então, essas aqui seriam as coordenadas dos três pontos que representam a estação de apoio num par ordenado onde eu tenho a minha origem começando em 200, 200. Essa origem da representação topográfica, tá? Não é a origem dos eixos. A origem dos eixos é 0 e 0. Só que aqui é onde está localizada a minha estação 0. Então, vamos lá. Se eu tivesse aqui fazer as coordenadas totais nessa situação, aqui, esse ponto no meu eixo cartesiano seria 200, 200. Esse ponto 1 seria o quê? Seria o ponto 168, 178. E o ponto 2 seria o quê? Seria o ponto 205 em x, 132, 69 em y, certo? Basicamente isso. Beleza? Então, basicamente é isso, para poder fazer a representação planimétrica, certo? Essa é a representação planimétrica. Até agora, nós conseguimos terminar a representação planimétrica da nossa área, certo? Só que é o seguinte, pessoal, até agora, não sei se vocês sentiram saudade, mas a gente também tem que fazer o quê? A correção e entrar, na abordagem das diferenças de nível. Olha só, no exemplo dele, entre a estação 0 e 1, a diferença de nível é de 0,657, certo? Entre 1 e 2 é de menos 1,704 e entre 2 e 0, 0,865. Percebam que, se vocês imaginar um terreno de perfil, vocês poderiam me dizer que, se eu fizesse a soma de todas as diferenças de nível, essa soma deveria dar o quê? Deveria dar 0, certo? Porque no mesmo ponto que eu começo a determinar a distância, a diferença de nível, eu teria que chegar nele e todas essas somas deveriam ser nulas. Mas só que isso não acontece por causa de quê? Por causa do erro que existe embarcado no levantamento de estadimetria. Beleza? Então, olha só. Eu vou deixar para que vocês façam essa reflexão em cima dos valores que existem aqui. E eu vou deixar uma mensagem aqui. A correção das cotas, ela se faz da mesma maneira na qual se faz a correção angular de fechamento. Ou seja, eu tenho uma cota inicial, certo? E aqui eu tenho as cotas calculadas. Mas só que é claro, aqui não tem, digamos assim, análise através do valor da cota ficou entre tanto e tanto, então eu somo 180, eu somo 540, isso não existe, certo? Basicamente, vocês vão ver que quando vocês fazem a soma dessa diferença de nível que foi encontrada aqui, né, da cota inicial para encontrar a cota do ponto 1 e depois ir somando as diferenças de nível para os posteriores, vocês vão ver que no final vocês vão encontrar essa diferença aqui. Ou seja, a cota calculada aqui deveria ser igualzinha à cota inicial, só que ela não é devido aos erros. E como é que a gente faz
essa correção de cota para que no final das contas eu tenha aqui, ó, a cota corrigida igual à cota inicial, certo? Basicamente é aquela iteraçãozinha que existe na correção de erro angular, mas eu vou deixar para vocês pensarem para ver se vocês conseguem encontrar esses valores de cota corrigida. Beleza, pessoal? Espero que isso tenha ajudado vocês para poder fazer esse trabalho nesse fim de semana e no resto da semana que vem, para que vocês me entreguem essa representação plana e altimétrica. Beleza? Um abraço a todos.